Olá, turma! Nesta aula 6 de Administração Financeira, nós começaremos a falar aqui sobre os indicadores financeiros e vamos falar agora sobre os índices de liquidez. Indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez, eles visam medir a capacidade de pagamento, com uma folga financeira de uma empresa, sua habilidade em cumprir corretamente as obrigações assumidas. Então, a liquidez diz respeito à solvência da posição financeira, a facilidade de pagar suas contas em dia. Os principais índices que medem a liquidez de uma empresa são liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e solvência geral. Então, quanto maior esse índice, melhor. Porque quanto maior a gente vai trazer assim, se o índice de liquidez, o ideal é que ele seja maior que 1, que vai indicar que para cada um em dívida, ele vai ter R$1 para pagar. Então, vai ficar 1 para 1. Então, o ideal é que ele seja sempre superior a 1, para que venha estar tendo recurso suficiente para cumprir com suas obrigações. Então, os índices de liquidez, eles servem como um precursor comum de dificuldades financeiras. Em uma baixa liquidez ou um declínio, esses índices podem fornecer sinais antecipados de problema, de fluxo de caixa e solvência iminente no negócio. Então, os índices de liquidez, ele vai tratar muito essa questão do fluxo de caixa. Quanto de recurso está ali aplicado em estoque? Será que foi a melhor decisão colocar tanto recurso e deixar ele parado em estoque? Não precisa deixar uma quantidade certa ali em caixa? Então, as análises que nós iremos fazer é justamente nessa, analisar a parte da liquidez seca, que é quando retira o valor de estoque, para descobrir qual a liquidez que a empresa tem, a imediata, quanto se tem em caixa, quanto tem recursos assim que estão ali no disponível rápido para pagamento de dívidas. Para iniciar o conteúdo, nós trouxemos aqui logo essas duas demonstrações, que é o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, porque os exemplos vão ser embasados nessa demonstração. Então, o que ocorre aqui? No caso do balanço patrimonial, nós vamos utilizar o ano X2, tá? Temos aqui X1 e X2. X2 é o ano que nós vamos considerar nos exemplos. Então, nós temos aqui o ativo circulante, caixa, estoque, duplicatas a receber. O ativo não circulante, 35 mil. Temos aqui o ativo realizável a longo prazo, de X1 é 7 mil, de X2 é 10 mil, que no caso, o que é que compõe esse ativo realizável a longo prazo? São as duplicatas a receber de longo prazo. Então, imobilizado, intangível. No passivo circulante, nós temos aqui os valores. Então, observem sempre essa coluna aqui, X2, que no exemplo nós vamos utilizar ela, certo? Liquidez imediata. Essa liquidez, ela também é chamada de absoluta ou instantânea. Ela mede a capacidade imediata, como o próprio nome diz atrás, da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo. Então, a liquidez imediata tem CL e M é igual a disponível dividido por passivo circulante. Então, disponível, no caso aqui desse exemplo de liquidez imediata, nós estamos pegando o ano X2, tá? Lá da demonstração, vocês vão lá no ativo circulante. No caso disponível, a conta que tem lá é apenas caixa. Quais são as contas disponíveis? A conta caixa, a conta bancos, é todo o recurso que está ali de forma rápida para a empresa ter em mãos para fazer um pagamento. Então, a liquidez imediata dessa empresa no ano X2, tá? Vocês vão lá, lá no balanço e observem no ano X2. Aqui, a conta caixa, que é a única conta de disponível, é 15 mil, dividido por 40 mil, que é o passivo circulante. Então, observem que a liquidez imediata vai dar aí 37,5%, o que significa que para cada R$1 em dívida a curto prazo, a empresa dispõe de 0,37 em moeda para 37 centavos para quitá-las. Então, será que essa liquidez imediata está boa? Então, assim, se tem uma dívida, está devendo hoje um valor de, vamos dizer, de R$1.000, a empresa se apresenta, teria apenas 370 para pagar. Então, ela está com desfalque aí de liquidez imediata.
Liquidez corrente. A liquidez corrente ela verifica a capacidade de pagamento curto prazo da empresa. Mas aqui a observação é que quanto a empresa tem de valores disponíveis e realizáveis em curto prazo, para garantir o pagamento de suas dívidas vencíveis no mesmo período. Enquanto na liquidez imediata nós tínhamos aí apenas o valor dos disponíveis, né, o recurso ali que em dinheiro, em espécie, aqui na liquidez corrente não, é tanto os disponíveis, tanto o valor que tem lá em caixa, o valor que tem em bancos, como os realizáveis em curto prazo, como a questão de venda de estoque, são valores a receber de clientes, então são realizáveis em curto prazo. Então, tudo, a fórmula que nós vamos ter aqui para a liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante. Tendo aqui o exemplo, nós estamos pegando sempre o ano X2, o ativo circulante X2 vai ser aí de 63 mil, dividido pelo passivo circulante de 40 mil, então encontrei 1,57. Quando multiplica por 100, a gente vai ter aí como 157%. Então, significa que para cada um em dívida de curto prazo, a empresa dispõe de 1,57 recursos aplicados no ativo circulante para quitá-las. Então, a empresa, como que ela tem 1.000 em dívida, ela dispõe de 1.500, né, disponível para pagar. Então, ela vai conseguir pagar a sua dívida e ainda vai sobrar recurso para ela estar reinvestindo. As observações com relação à liquidez corrente é que quando a liquidez corrente ela for maior, temos aí o sinalzinho maior do que o ativo circulante é suficiente para pagar as dívidas de curto prazo. Quando a liquidez é igual a 1, o ativo circulante está igual ao passivo circulante. Então, ela pega todos os seus recursos disponíveis do ativo circulante, vende estoque, recebe todos os valores ali de clientes. Tudo isso vai dar para pagar apenas as contas do passivo circulante. Quando a liquidez corrente ela é menor do que 1, traduz dificuldade de pagamento de dívida no curto prazo. Então, a empresa está em dificuldades financeiras. A liquidez seca ela já visa extrair da análise financeira de curto prazo da empresa a baixa liquidez dos estoques e das despesas antecipadas. Então, nós vamos ter aqui. Esse indicador é calculado pela relação dos ativos circulantes de maior liquidez, tá? Então, nós temos disponíveis, temos valores a receber e aplicações financeiras de curto prazo e curtíssimo prazo, com o total do passivo circulante. O que acontece aqui na liquidez seca é que é retirado o valor de estoque e de despesas antecipadas, dividido isso pelo passivo circulante. Nós vamos ter aqui nesse exemplo, nós não temos lá despesas antecipadas, mas vamos ter exercícios explicando depois. Nós temos aqui que a liquidez seca vai ser os 63 mil, que é o ativo circulante, menos estoque 30 mil de estoque. Dividido por 40, então tem-se aí, né, o 82,5%. Então, mesmo sem contar com a venda de estoques, para cada um em dívida a curto prazo, a empresa dispõe de 0,82 centavos aí de recursos aplicados no ativo circulante para quitá-los. Então, a liquidez seca dela mostra que ela tem um recurso considerável em caixa no ativo circulante dela e que, mediante o pagamento de uma dívida, ela chega bem próximo de pagar, mas ainda falta um recurso suficiente. Então, o estoque, ele é vendido, mas ele demora um pouco, né? Então, ele tem aquela questão da espera do mercado para conseguir, então, vender e converter o valor daquelas mercadorias em dinheiro. Liquidez geral. A liquidez geral ou total, ela mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto e de longo prazo, utilizando para tanto o seu ativo circulante e realizável a longo prazo. Esse ativo realizável a longo prazo são aquelas contas a receber que estão no longo prazo superior a mais de 2 anos, e a empresa tem a receber mais aí num determinado prazo. Então, a liquidez geral é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Então, nós temos aqui o exemplo, olhando lá em X2, vocês vão encontrar o ativo circulante 63 mil, o ativo realizável a longo prazo 10 mil, dividido por 40, né, que é o passivo circulante, mais 18, passivo não circulante, que dá aí o total, essa divisão, de 1,25 ou 125,8%. Então, para cada um real de total de dívidas,
a empresa dispõe de 1,25 em valores disponíveis e realizáveis no curto e no longo prazo para quitá-los. Então, a empresa tem recursos, sim, que vão estar cumprindo, vão estar cobrindo toda essa dívida que a empresa possui. Solvência geral. A solvência geral, ou margem de garantia, mede a capacidade da empresa pagar suas dívidas a curto e longo prazo, utilizando recursos totais aplicados no patrimônio. Então, aqui, a solvência geral, aí nós vamos ter, sim, um ativo total, que é o ativo circulante mais o ativo não circulante. Lá na liquidez geral, é ativo circulante mais realizável a longo prazo, certo? Não confundir. Na solvência, eu utilizo sim o ativo total, que é o circulante mais o não circulante. E aqui, dividido por passivo circulante mais o não circulante. Então, exemplo, nós vamos ter de solvência geral, vai ser aí o valor do ativo total de 108 mil, dividido por 40 mais 18, então nós vamos ter aí 1,86 ou 186%, que vai estar indicando para cada um de capital de terceiros, né, dívidas, a empresa dispõe de 1,82 de recursos próprios aplicados no ativo para quitá-los. Então, a empresa ela tem uma solvência positiva, ela, assim, tem recurso que vai possibilitar quitar todos os seus compromissos com terceiros e ainda sobra aí para estar aplicando, estar reinvestindo na empresa. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos continuar falando dos índices de atividade na próxima aula, que é quais são esses índices de atividade: giro de estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento e índice de endividamento. Bons estudos!